Turma, ontem eu trouxe o tema da togatocracia, que é esse governo de uns poucos magistrados, né, juízes, que passa a exercer um poder sem controle, um poder ilimitado, avançando sobre a lei, sobre a Constituição, avançando sobre outros poderes, desequilibrando completamente o nosso sistema republicano de freios e contrapesos. Aí algumas pessoas disseram, mas você não está exagerando e tal, porque eles estão, por exemplo, moralizando a questão dos penduricalhos, a questão das emendas. Pois é, então hoje eu vou comentar sobre esse teatro dos penduricalhos e das emendas, que são duas pautas que vêm sendo capitaneadas pelo ministro Dino. Por que eu digo que essa aparente cruzada moralizante é um teatro? São, sem dúvida, dois temas muito populares. A população quer, sim, mesmo a moralização do setor público, mas essa suposta moralização vai até a página 2. Primeiro, as emendas. As emendas são uma forma que o Legislativo encontrou para que o Legislativo controle parte do orçamento, para que faça chegar diretamente por escolha dos parlamentares, obras e benesses aí às suas bases eleitorais. No mundo inteiro é assim, tem algum trocado para o deputado gastar na sua base, mas nenhum outro país o volume de emendas é esse negócio de 50 milhões no mínimo por parlamentar, 100 milhões, chegando a 100 milhões, chegando a 500 milhões por deputado, senador, até mais. O problema agora é que a discussão no Supremo Tribunal Federal não é uma suposta inconstitucionalidade das regras das emendas. O que o Supremo está fazendo é comandar auditorias sobre casos determinados de parlamentares específicos. E aí surge a oportunidade dessa auditoria ter critérios diferentes para aliados de um lado e para adversários do outro. O caso mais rumoroso foi o bloqueio de 119 milhões de reais do Valdemar Costa Neto, que teria influenciado no destino das emendas, mesmo sem ser parlamentar. Mas, ele é o presidente do partido. Como seria possível que ele não influenciasse alguma coisa? Nada. O próprio Valdemar falou que ele fazia sugestões para essas emendas, que é, claro, de discricionalidade do deputado, mas ele é presidente do partido. Então, esse tema de auditoria desse tipo de coisa, né, para saber se tá sendo feitas, as coisas estão sendo feitas de forma correta ou não, cabe, na verdade, ao TCU ou à polícia, em caso de denúncias de desvio. Mas o ministro Dino, né, está se fazendo de moralizador do dinheiro público. O tema já dos penduricalhos, pessoal, é ainda pior, porque o Supremo Tribunal Federal ele decidiu legalizar o estouro do teto salarial da Constituição, permitindo 35% a mais em remuneração, em dinheiro, do que o teto na forma de penduricalhos. E colocou uma lupa em cima dos tribunais de instância inferiores, apontando casos de juízes que têm ganhado muito mais que o teto ampliado, esse teto acima ainda dos 35%. Mas vai ver se o Supremo mexeu nas próprias mordomias, nos próprios privilégios. Nada. Então, essas duas frentes de atuação do Supremo Tribunal Federal são, na verdade, estratégias de comunicação, estratégias de mitigação de danos à reputação deles. Isso precisa ficar claro, turma. O Supremo viu que a sua popularidade se esfacelou depois de tantos anos de abusos, né, que a gente tem visto desde 2018, e agora tenta recuperar um pouco de imagem positiva com esses dois temas que têm bastante apelo, mas que não tocam na essência do problema. Entendam bem isso. Penduricalhos, emendas, são temas periféricos que desviam a atenção do público sobre o real problema da nossa República hoje. É como se você tivesse um edifício que tivesse os pilares comprometidos, prestes a cair, e você vai lá e dá uma pintadinha na fachada e disfarça o problema e tal. O real problema hoje da nossa República está no excesso de poder que o Supremo Tribunal Federal arrogou para si próprio, é a togatocracia. Um eventual desvio de emenda aqui, um super salário ali, são crimes, sim, devem ser e devem com certeza ser coibidos, mas não machucam
a estrutura republicana, a base da nossa república. Já o fato de a gente ter escritórios de advocacia, de familiar de ministro do Supremo, atuando em casos que estão no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, isso sim bagunça a república. Como o Supremo pretende ter credibilidade quando o Brasil todo sabe que o escritório da esposa do ministro Moraes fez um contrato de 129 milhões de reais com o Vocaro? Quem acredita que esse contrato se refere a serviços jurídicos legítimos? Existe aí um flagrante conflito de interesse. Como pode o ministro Moraes participar desse ou de outros julgamentos, sendo que o escritório da sua esposa defende ou defendeu o acusado? Como pode o Supremo Tribunal Federal ter credibilidade quando o Brasil inteiro sabe que existe um inquérito secreto, sem escopo definido, sem prazo definido, que já foi prorrogado diversas vezes, que vem sendo usado para perseguir adversários políticos, como é o caso do jornalista Luiz Pablo, né, que fez matérias denunciando o ministro Dino, e que é usado também esse inquérito para conseguir blindar o próprio Supremo Tribunal Federal, que usa essa espada de Damocles do inquérito para bloquear iniciativas de moralização, né? Reparem que o inquérito das fake news já não pega apenas bolsonarista, né? No começo era assim, grande parte do establishment apoiava essa vergonha. Reparem agora que essa coisa já está expandindo, como era de se esperar, a gente avisou aqui. Como pode o Supremo Tribunal Federal ter credibilidade quando o Brasil todo sabe dos eventos promíscuos realizados em Portugal, em que políticos, empresários, juízes se confraternizam longe dos olhos do brasileiro? Eventos muitas vezes patrocinados por empresas enroladas com a lei. Então é importante a gente ter esse radar ligado. O STF está numa espécie de modo sidônico com essas questões de penduricalhos, emendas e tal. Quer passar uma imagem moralizadora que não corresponde à realidade. Esse é o grande tema para as eleições, turma. É fundamental que os candidatos a deputado, os candidatos a senador sejam muito claros sobre as suas posições quanto ao crescimento dessa togatocracia. A República exige que a vontade popular seja feita por meio de representantes eleitos com liberdade para sua atuação. O resto é autoritarismo. É isso, turma.